Durante toda a nossa vida cristã, nós ouvimos falar sobre um Deus que abre portas. E de fato, o nosso Deus é um Deus que abre portas. Mas você já parou para pensar que quem gira a chave somos nós? Deus ainda abre portas e faz milagre, mas para que Ele o faça, nós precisamos girar algumas chaves para que o milagre aconteça na nossa vida e na nossa casa. Fica até o final desse vídeo. Deus tem um milagre para a sua casa. Olá, querido irmão, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do quadro 10 minutos com a Bíblia. Bem, hoje eu quero deixar uma palavra muito pertinente, muito importante para nós. Eu quero falar sobre chaves para viver um milagre na sua casa. Evangelho de Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, a Bíblia narra uma história de um centurião que tinha um servo que estava enfermo em casa. E ele precisava e ele desejava ver a cura, a manifestação da glória de Deus na sua casa. E no versículo de número 6, Mateus 8, diz assim: E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e terrivelmente doente. E Jesus lhe disse: Irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo a meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, que não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Queridos, é importante nós analisarmos algumas coisas aqui. Este homem era um homem romano, portanto, muito dificilmente ele seguiria a religião judaica. E ele, ao encontrar com Jesus, e indo em busca de Jesus, para que ele visse a manifestação de um milagre dentro da sua casa, ele tem algumas atitudes que nos chamam a atenção, ele gira algumas chaves que nos chamam a atenção. Vale lembrar que ele era um centurião, ele era um soldado romano, ele era como se fosse um sargento, que era responsável por 100 homens. Então ele era uma autoridade. E a Bíblia diz que a forma como ele vai encontrar com Jesus é algo muito inusitado, porque o texto vai dizer que ele vai em busca de Jesus em um momento difícil, porque ele quer ver um milagre na sua casa, mas o milagre que ele precisava não era para a esposa dele ou para um filho dele, era para um servo. Lembrando que ele era um homem que poderia ter qualquer servo ali e substituir muito facilmente. Mas aquele homem, ele quer ver a cura de um simples servo. E eu começo a ver algo aqui muito interessante para que Deus possa girar chaves de milagres dentro da nossa casa. A primeira chave que aquele homem girou é a chave do amor. E uma pergunta pode surgir: mas pastor, o que tem de interessante? Por que amor? Queridos, preste muita atenção. Ele era um homem influente que poderia, ao aquele servo morrer, ele colocar outro no lugar muito facilmente. Mas a Bíblia vai dizer, pelo menos nós entendemos aqui, que ele tinha um amor por aquele servo. Milagres não vão acontecer na nossa casa se nós não amarmos a nossa casa, se nós não amarmos as pessoas que estão dentro lá. Aquele homem amava aquele servo. Então, por amar aquele servo, ele foi em busca de Jesus para que o milagre acontecesse dentro da sua casa. Muitas vezes, nós queremos ver o milagre dentro da nossa casa, mas a pergunta é: você ama o seu lar? Você ama o seu marido? Você tem amado os seus filhos de fato, como tem que amar? Queridos, preste muita atenção. Muitas vezes, nós queremos ver a manifestação da glória em um lugar que nós não amamos. E eu aprendi uma coisa: Deus, Ele quer manifestar o milagre, mas antes de manifestar o milagre, nós precisamos amar o ambiente que nós estamos, nós precisamos amar o lugar que nós estamos. Então a primeira chave que aquele centurião gira é a chave do amor. A segunda chave que aquele homem gira é uma chave chamada humildade. Observe que ele era um homem importante, mas quando ele se encontra com Jesus, ele diz: mestre, eu não sou digno de que entres no meu telhado. Em uma outra tradução diz que ele nem vai ao encontro. Ele envia um servo dizendo: não precisa vir dentro da minha casa. É interessante que aquele homem
poderia fazer questão que Jesus entrasse dentro da sua casa, mas ele era um homem humilde, e uma pessoa humilde, ela é capaz de deixar o orgulho de lado, ela é capaz de reconhecer sua própria pequenez para reconhecer a grandeza dos outros. Muitas vezes o milagre que você precisa está na humildade que você não tem. A humildade, ela abre portas. O seu talento, pode até abrir portas para você, mas o que te mantém no topo é a sua humildade. Você precisa reconhecer que muitas vezes você não vai conseguir resolver tudo, você não vai ter resposta para tudo, você não vai ser especialista em tudo, e quando você reconhece isso, você gira chaves para que o milagre aconteça dentro da sua casa. Muitas vezes a reconstrução do seu casamento está na humildade, você pedir perdão à sua esposa ou ao seu esposo. Muitas vezes está em um abraço no seu filho e dizer que o ama. Muitas vezes a humildade está em um gesto ou em uma atitude. Muitas vezes nós estamos querendo ver um milagre dentro da nossa casa, mas estamos nos considerando superiores. E aquele homem nos dá uma lição de humildade, ele gira essa chave. A terceira chave que aquele homem gira está no versículo de número 8. A Bíblia vai dizer que aquele homem olha para Jesus e diz: mestre, eu sou homem de autoridade e eu sei o que é autoridade. Basta uma palavra que o Senhor liberar e o meu servo será curado. A terceira chave se chama chave da fé. E falar de fé parece algo muito simples, mas não é. Fé é uma palavra com apenas uma sílaba e duas letras, mas sem ela, no reino de Deus, no reino espiritual, você não consegue resolver, você não consegue chegar em lugar nenhum. É interessante que anjos não têm fé, demônios não têm fé, o reino mineral não tem fé, o reino vegetal não tem fé, apenas o reino dos homens tem fé. Sem a fé você não consegue alcançar as duas coisas principais na vida cristã. Primeiro, sem fé, Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. E sem fé, Hebreus 11:6, você não consegue se aproximar de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O diabo mira em nossa fé. Eu costumo dizer que se o diabo pudesse roubar apenas uma coisa de você, a primeira coisa que ele roubaria seria a sua fé. Ora, se nós entendermos o que é fé, nós poderemos girar chaves de milagre dentro da nossa casa. Fé não é vontade, fé não é otimismo, fé não é sentimento, fé é muito mais do que isso. Fé é uma convicção de que Deus fará não o que eu quero, mas que Deus fará o melhor que eu preciso. E em último lugar, a última chave que aquele homem gira está no versículo de número 9, onde ele diz: eu sou homem de autoridade e eu reconheço que é uma autoridade. Eu digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem. Então eu sei que tu és uma autoridade. Se tu disseres uma palavra, o meu criado será curado. Ou seja, tu tens autoridade para liberar uma palavra e manifestar um milagre na minha casa. Interessante que isso aqui me remete a uma quarta chave. O que chave é essa? É o reconhecimento ao princípio de autoridade. É o respeito. Você não vai ter autoridade se você não respeitar a autoridade. Você não vai ter autoridade se você não se submeter a uma autoridade. Você não vai ver o milagre dentro da sua casa se você não respeita a autoridade. E aquele homem estava dizendo: eu sei que tu és uma autoridade, eu respeito a sua unção e eu respeito a sua autoridade. Segundo Crônicas 20:20 diz que se eu crer em Deus eu estarei seguro, mas se eu crer nos seus profetas, ou seja, se eu respeitar o princípio de autoridade e acreditar que na vida de um profeta existe uma autoridade, eu vou prosperar. Crer no Senhor teu Deus estareis seguros, crer nos seus profetas e prosperareis. Muitas vezes nós queremos ver o milagre, mas não respeitamos a autoridade. Vale lembrar que a autoridade não são apenas palavras, mas são atitudes. Então respeitar de palavras não é suficiente, é necessário ter uma postura de respeito. Quero dizer para você que Deus é a autoridade suprema, mas Ele colocou a autoridade sobre as nossas vidas e nós precisamos nos submeter a ela. E uma vez Deus me deu uma lição do que é autoridade. Eu fui na casa do meu pai e quando eu cheguei lá, antes de chegar na casa do meu pai, na rua que eu estava me aproximando,
um cachorro saiu da casa vizinha, e eu me lembro que eu fiquei assombrado, a rua estava deserta, e o cachorro era muito grande, e eu paralisei, eu fiquei amedrontado. Eu disse: agora o que eu faço? O cachorro me olhou com aquela cara de demônio, e eu disse: pronto, vai me atacar. E eu fiquei muito preocupado. De repente sai uma criança muito pequena, acredito que tinha 4 anos, 3, 4 anos de idade, e aquela criança sai e levanta a mão para o cachorro, e quando ela levanta a mão, o cachorro abaixa a cabeça, coloca o rabo entre as pernas e começa a se aproximar e entrar dentro de casa de novo. A criança corre atrás, dando tapas, e o cachorro se submete e entra. Quando eu sentei, o Espírito Santo falou comigo: você viu que é autoridade? Eu disse: não, senhor, não entendi. Ele disse: pois bem, aquela criança é menor do que você, tem a voz mais fraca que a sua, ela é infinitamente em força menor do que você, mas o cachorro olhou para você e ia te atacar, mas a ela ele respeitou. Por quê? Porque ele a conhece. Então, como ele a conhece, ela tem autoridade sobre ele. No reino espiritual, nós só teremos autoridade se formos conhecidos, se nós tivermos reconhecimento de Deus, e os demônios também. Se formos homens de Deus e mulheres de Deus, nós teremos autoridade para manifestar autoridade. Que você seja conhecido não apenas dos homens, mas também de Deus, para que você respeite a autoridade e você tenha autoridade. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, para que a graça de Deus te visite, que você veja o milagre na sua casa. Amém? Querido Deus, que esta pessoa, Pai, possa vivenciar o milagre na sua casa, vivenciar prodígios, sinais e maravilhas, que a tua glória se manifeste, que o teu poder possa, ó Deus, alcançar esta vida, que ela possa desfrutar de paz, de alegria e de bonança. Assim eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido irmão. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.